Olá, meus alunos da segunda série, que é o professor Gabriel. Vamos dar continuidade às nossas aulas à distância e a gente vai falar agora sobre projeção ortogonal e distância. Esse conteúdo se encontra no volume 6 do livro de vocês, o capítulo 14, páginas 16 a 22. Dando continuidade ao nosso estudo de geometria de posição, tá? Então nós vamos falar agora sobre projeção ortogonal. Essa projeção ortogonal, ela acontece de diversas formas. Pode ser entre pontos, um ponto com outro ponto, pode ser entre retas, tá? Pode ser de um ponto a um plano, de um ponto a uma reta, e pode ser também entre planos, tá bom? Vamos ver aqui algumas situações. Então olha só. Primeira situação, eu tenho a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, tá bom? Então olha só, aqui eu tenho um plano, esse plano está quase que em pé. Eu vou virar aqui, né? A gente vê agora que esse plano está praticamente deitado. Então olha só, eu marco um ponto qualquer nesse meu plano aqui, ó. Nesse meu um ponto qualquer aqui no meu espaço, E aqui eu tenho o meu plano. O que vem a ser a projeção ortogonal desse ponto com esse plano? Eu pego uma reta, passando por esse ponto e passando também pelo plano. Vai ter um ponto de intersecção com o plano. Essa reta forma 90 graus com o plano. Isso daqui vai ser a projeção desse ponto P lá no meu plano. Traço uma reta aqui, passando por esse ponto. A hora que interceptar o plano aqui, formando 90 graus, eu tenho a projeção desse ponto no plano. E essa também vai ser a distância desse ponto ao plano. É a menor distância entre o ponto ao plano, que é uma perpendicular. Tá bom? Olha só, aqui ó, eu tenho ó, vários pontos. Ó. Um ponto aqui, a projeção dele lá no plano. Um ponto aqui, a projeção dele lá embaixo. Um ponto aqui, ó, ponto C, a projeção dele lá embaixo, chamando de C'. Tem um ponto B aqui, a projeção dele lá embaixo, é B'. Todos esses pontos aqui, essa reta tracejada aqui, ó, ela vai formar 90 graus com planos, qualquer uma delas, tá? Então essa vai ser a projeção desse ponto nesse plano aqui, certo? E a distância desse ponto, a projeção dele aqui no plano, vai ser o quê? A distância desse ponto a esse outro, contendo a reta, passando pelos dois, formando 90 graus com o plano. Porque eu não vou dizer que a distância desse ponto aqui até esse plano aqui, eu vou vir marcar aqui um ponto aqui. Não, esse ponto precisa formar 90 graus com o plano, tá? Por quê? Porque a distância sempre, a distância entre, seja pontos, retas, sempre é a menor distância, tá? Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano, tá? Então olha só, primeira situação, eu tenho um segmento de reta. Esse segmento de reta significa que ela tem início e fim. Então olha só, eu tenho ó, essa reta que é paralela ao plano, tá? Então ó, eu marco um ponto aqui na extrema dela e faço a projeção desse ponto aqui, faço a projeção desse ponto aqui. Pronto, a projeção dessa reta aqui embaixo vai ser a mesma reta de mesmo tamanho, tá? Agora olha essa situação aqui, ó. Eu tenho que essa semi-reta aqui, ó, esse segmento de reta aqui, ele está inclinado, tá vendo? Tá vendo que está inclinado? Então, olha só, de A até B, quando eu faço a projeção dele aqui embaixo, formando 90 graus com plano, esse segmento A' até o B' vai ser menor do que AB, ou seja, a projeção vai ser menor do que esse segmento que está lá em cima, porque ele está inclinado. Como ele tem início e fim, ele começa aqui e para aqui. Se fosse infinito, aí sim, mas como ele tem início e fim, iniciou aqui e parou aqui. Quando eu projeto ele aqui no meu plano, eu tenho que a projeção dele é menor do que os próprios segmentos, tá? É como se eu projetasse uma luz aqui, a sombra vai ser menor do que o próprio segmento. Da mesma forma, esse aqui, olha só o tamanho desse segmento, a projeção dele aqui no plano vai ser o quê? Bem menor, né? E também tem essa situação, onde eu tenho um segmento na vertical. Se eu projetar ele aqui no plano, vai ser o quê? Um ponto, tá? Então, quando eu tenho um segmento na vertical, a projeção dele no plano vai ser um único ponto. Agora, projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. Agora, a reta, ela é infinita, tá? Ela não tem fim. É o segmento, sim.
Agora a reta não tem fim. Então olha só, eu tenho uma reta aqui inclinada, ó, ela vai pro infinito, para cá e para cá. A projeção dela, quando ela atravessa o plano, a projeção dela vai ser o quê? De baixo para cima. E quando ela está acima do plano, a projeção vai ser de cima para baixo. Como ela é infinita para os dois lados, a projeção sempre vai ser uma reta, vai ter o mesmo tamanho, ou seja, infinito, tá? Sempre vai ser uma reta. Agora, quando eu tenho uma reta paralela ao plano, a projeção dela vai ser o quê? Somente de cima para baixo. Como é uma reta, também ela vai ser o quê? Infinita, tá? Vai ser sempre uma reta. Então, quando a projeção de uma reta sobre um plano, como a reta é infinita, sempre vai ser uma reta a projeção. Quando é um segmento, que é esse caso aqui, aí sim vai ter, ou pode ser uma reta no plano, ou pode ser um ponto, tá? Então, a projeção de segmento com plano pode ser uma reta, né, do mesmo tamanho, né, do segmento, pode ser reta menor do que o segmento e pode ser apenas um ponto. Agora, isso é segmento. Agora, quando se trata de reta, sempre vai ser, a projeção vai ser sempre assim, ó. Tiver nessa inclinada, alguma coisa assim, ou paralelo, sempre vai ser uma reta. Agora, se essa reta for perpendicular, ela vai ser um ponto, tá bom? Então, quando se trata de retas, a projeção vai ser ou uma reta, em ambos os casos aqui vai ser uma reta, ou simplesmente um ponto. E para finalizar, nós vamos agora analisar distâncias, tá? Então, olha só. Eu tenho essa figura espacial aqui, tá? E eu tenho essa medida, ó, de C a B, que é essa mesma medida aqui, vale 3, tá? Então, de C a B vale 3. Daqui até aqui vale 2 e essa lateral toda aqui vale 6, tá bom? Essa figura é conhecida como paralelepípedo, tá? Então, olha só, eu tenho a medida, uma diagonal nessa face que eu tenho, ó, de B até A, que é essa diagonal vermelha. E tem aqui, ó, de C até A, que é essa diagonal verde. Nós vamos calcular o valor de D, tá? Dzão, tem Dzinho. Diagonal vermelha é Dzinho, diagonal verde é Dzão. Eu quero saber o valor da diagonal maior, que é o Dzão, tá? Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho, ó, eu vou trabalhar, eu vou chegar em um triângulo retângulo, né? Eu vou trabalhar com o teorema de Pitágoras, só que tem um detalhe. Esse cateto aqui do meu triângulo retângulo é o que? 3. Agora, quanto que vale essa aqui, diagonal vermelha? Não tem o valor, mas eu tenho essa medida, ó, aqui que vale 2 e essa medida aqui que vale 6. Então, eu vou tirar um Pitágoras primeiramente para calcular o valor do Dzinho minúsculo, tá? Da diagonal vermelha. Então, vai ser o que? Diagonal vermelha vai ser o que? Dzinho ao quadrado é igual ao primeiro cateto, né? Que é esse aqui, ó. Essa medida aqui, que vale 2, tá? 2 ao quadrado. E essa medida aqui, ó, o triângulo tá aqui, ó. Esse triângulo aqui. E essa medida de baixo lá vale 6. Então vai ficar 4 mais 36. Dzinho ao quadrado igual a 40. Dzinho é igual a raiz de 40. Fatorando essa raiz, eu chego em Dzinho igual a 2 raiz de 10 centímetros. Beleza. Agora eu vou calcular o Dzão. Agora eu tenho, ó, essa medida aqui desse meu triângulo aqui, ó. Retângulo aqui. E tem agora o Dzinho. Só que o meu Dzinho eu vou utilizar isso aqui, ó. Dzinho ao quadrado não é, ó. Dzinho ao quadrado não é 4 mais 36? Ou Dzinho ao quadrado não é 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado? Pronto, então eu vou trabalhar com isso. Olha só. O Dzão, que é essa diagonal aqui, vai ser o quê? Essa medida desse cateto mais esse outro cateto de baixo, que eu acabei de calcular ele, né? Que é 2 raiz de 10, eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Aliás, o livro vai trabalhar assim, é por isso que eu vou explicar dessa forma. Então, olha só, primeiro eu tenho, ó, esse meu primeiro cateto aqui, ó, que é o Dzinho aqui, depois mais esse outro cateto aqui ao quadrado. Vai ficar o quê, ó? Dzinho ao quadrado. O que é Dzinho ao quadrado? É 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Mais o quê? Mais esse outro cateto aqui, ó, que é 3 ao quadrado. Então tá aqui, ó, 3 ao quadrado e esses dois aqui é o Dzinho ao quadrado. Somando isso aqui, ó, resolvendo, aliás, tudo isso aqui eu vou chegar em Dzão ao quadrado igual a 49, ou seja, Dzão é igual a raiz de 49, então Dzão é igual a 7. O restante desse conteúdo ele é mais teórico, então apenas essa parte aqui de distância é que vocês vão calcular, vão resolver através de contas, né, de cálculos.